E respeitadíssimo público, bem-vindos, bem-vindas à minha casa, que energia contagiante envolvente. Vamos aí ao direito à informação, exatamente, nobres senhores. Aqui não é aula de funk, não. Aqui é aula de direito à informação. Vamos sedimentar aí o conhecimento, abrir este leque, este horizonte, esta expansão aí. Aqui não é, por exemplo, canal de moda para apresentar aí moda. Não, aqui não é culinária. Eu admiro e sou admirador de todas as coisas boas e pertinentes neste país. Que maravilha! Que maravilha contar aí com a sua presença, com sua participação, com sua alegria. Eu fico feliz com sua vinda. Dê o seu like, o seu joinha, levanta na poltrona folgado. Vamos e se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos abraçar, somar aí, no meu ladinho, segue aí. Ei, custa nada não. Recebe aí o meu abraço grátis, gratuito. Recebe aí o meu grande abraço. Vamos ao direito à informação sobre a organização da administração pública. Direito administrativo. A organização administrativa é o quê? Uma estrutura do Estado. Seu estudo é conhecimento acerca das pessoas, entidades e órgãos que irão desempenhar a função administrativa para a formação do modelo do aparelho administrativo do Estado. O decreto ainda define também uma possibilidade de prestação de serviços diretos pelos entes federados, designado que prestação direta ou prestação centralizada de serviço. Por sua vez, estas entidades políticas se denominam entes da administração direta ou entes da administração centralizada. E possuem capacidade política e administrativa. A descentralização pode ocorrer de duas formas. Para a própria administração, pessoas criadas para este fim. Este ente da administração indireta ou descentralizada. Para particulares, mediante contratos administrativos de concessão e permissão, ou para determinados doutrinadores, até mesmo mediante ato de autorização de serviço público. São entes da administração indireta ou administração descentralizada. Temos aqui as autarquias, as associações públicas, as fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Autarquias, associações públicas, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Esses princípios que deverão nortear a estrutura da organização administrativa. Como princípios inerentes a esta organização, os princípios do planejamento, da coordenação, da descentralização e da delegação de competência, e também do controle. A prestação da atividade relembra que a função abarca as prestações de serviço. A prestação centralizada, a União, os estados e municípios e Distrito Federal executam as atividades diretamente por meio de seus agentes e órgãos, e nesse sentido, essas entidades são chamadas pela doutrina de entes da administração direta ou entes da administração centralizada. A administração, no caso da descentralização, pode ser feita mediante a transferência na prestação de serviços públicos a particulares,
por meio de contratos de concessão ou permissão de serviço público nos termos da legislação. No entanto, a descentralização pode ser executada com a transferência na prestação de serviço a pessoas jurídicas, criada pela própria administração pública. São chamados entes da administração indireta, ou entes da administração descentralizada, os quais se dividem em autarquias, inclusive associações públicas, empresas públicas e fundações públicas e sociedades de economia mista. Entretanto, a administração direta, a qual representa nesse bojo um conjunto de órgãos que vai interagir, integrar a pessoa federativa com competência para determinado exercício, sendo constituída de serviços que integram a estrutura da Presidência da República e seus ministérios, e pelo princípio da simetria, as esferas estaduais, municipais e distritais. Segue a mesma estrutura. Os órgãos públicos diz a respeito os mesmos que não possuem personalidade jurídica, logo não possuem vontade própria. Todos os entes são meros instrumentos da ação do Estado, não podendo ser sujeitos de direitos e obrigações. Pode-se dizer que são centros de competência especializada, dispondo que na intimidade de uma união jurídica, com a intenção de garantir especificações nas atividades prestadas, e, consequentemente, mais eficiente. Entretanto, senhores, nesse viés percebemos o que é uma forte análise relacionada à administração, por exemplo, indireta, que decorre da descentralização. A descentralização dos serviços, descentralização administrativa, que consiste na instituição pelo Estado por meio de lei de pessoa jurídica de direito público ou privado, a qual se atribui a titularidade e execução de determinado serviço público. São entes da administração indiretas as autarquias, associações públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Cada uma das entidades da administração descentralizada tem características próprias e regime específico. Entretanto, a primeira característica comum é de que todas essas entidades devam gozar de personalidade jurídica, ou seja, não se confunde com os entes da administração direta que os criou. Com um desses entes é uma pessoa jurídica titular de direitos e obrigações. Doravante, a criação de que uma dessas entidades da administração descentralizada depende de lei específica, chamada de lei ordinária. É importante frisar que a lei cria as autarquias, bastando a aprovação de lei para a pessoa jurídica passar a existir. E a lei específica autoriza a criação dos demais entes da administração indireta, qual seja a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Nesse caso, as entidades somente passam a existir juridicamente com o registro dos seus atos constitutivo no órgão competente, conforme expresso na Constituição da Mãe, artigo 37, inciso 19 da Mãezinha Constitucional. Na cabeça, na veia, manda ver. Entretanto, outra característica relevante aos entes da administração indireta é a finalidade pública. Isso porque essas atividades têm a finalidade específica regida na própria lei por criação, estando ela vinculada ao fim que o instituiu. Quando a lei específica cria determinado ente e estabelece a finalidade, ou seja, o ente já criado com a sua finalidade pela lei específica, não pode exercer atribuições livremente. Por fim, os entes da administração indireta se sujeitam ao controle pela administração direta da pessoa pública, ao qual são vinculados. O que existe é um controle de legalidade. Entretanto, senhores, relacionado às autarquias, serão criadas por lei
elas são pessoas jurídicas de direito público que desenvolvem atividades típicas de quem? Do Estado, com liberdade para agirem nos limites administrativos da lei que os criou, assim como os demais entes da administração indireta. Não estão nessa hierarquia subordinadas aos entes federados. Entretanto, possui patrimônio próprio, normalmente transferido pelo ente da administração direta que os criou ou mesmo decorrente de suas atividades institucionais. Haja vista a possibilidade de cobrar taxas e demais tributos para o exercício de poder de polícia ou prestação de serviços inerentes à sua finalidade. Isso significa que esses entes têm o mesmo regime aplicável da fazenda pública. Portanto, o mesmo regime aplicável ao Estado. Nesse sentido, vejamos que alguns privilégios garantidos às autarquias, bem como algumas restrições públicas a que elas se submetem. Doravante, senhor, é bastante pertinente relacionado à aplicação, que não se aplica a remessa necessária quando a sentença estiver fundada em súmula do Supremo Tribunal Federal de Justiça, acordo proferido pelo Tribunal de Justiça Federal ou Tribunal de Justiça em julgamento de casos repetitivos. Eu diria, entendimento firmado com a resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. O poder público está dispensado de efetivar o depósito de 5% sobre o valor da causa para a propositura de ação rescisória, caso em que a ação seja julgada improcedente, consoante o artigo 968, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Não se exige o adiantamento de custas processuais porque o Estado, mas há exigência em relação aos honorários periciais, súmula 232 do STJ. E também aqui estão dispensadas de depósito prévio para interposição de recurso às pessoas jurídicas de direito público federais, estaduais, distritais e municipais. Já os créditos das autarquias são cobrados por meio de execução fiscal, com aplicação no Código de Processo Civil. Por fim, os débitos judiciais das entidades autárquicas são pagos por meio de ordem cronológica dos precatórios, conforme estabelecido na mãe constitucional na cabeça do artigo 100, que por se tratar de ente da administração indireta com personalidade jurídica própria, terá sua própria fila de precatórios que não se confunde com os entes de federativo responsável por criação. Quanto aos privilégios fiscais, as entidades autárquicas são beneficiadas pela imunidade tributária recíproca, que abrange somente os impostos previstos no parágrafo 2º do artigo 150. Doravante, as autarquias profissionais, entendemos nesse bojo que são aquelas que exercem o serviço de fiscalização de profissões regulamentadas por delegação do poder público mediante autorização legislativa. A regra sofreu duras críticas severas, uma vez que se trata de atividade política, o qual não se admite delegação a particulares por ter natureza de atividade típica do Estado. A doutrina aponta a violação à liberdade profissional estampada no artigo 5º, inciso 8º da nossa Carta Magna. Entretanto, as autarquias em regime especial, algumas autarquias, por ter regime legal diferenciado, gozam de mais liberdade em face dos entes da administração direta do que as demais autarquias. As comuns são as chamadas autarquias em regimes especiais, qual seja, autarquias culturais, universidades públicas e agências reguladoras. Vejamos agora algumas qualidades de autarquias culturais. Universidades públicas têm como característica o quê? A escolha do seu dirigente máximo, reitor. Isso, por esse reitor, é sempre indicado pelos próprios membros de entidade, corpo docente e discente. Entretanto, as agências executivas são autarquias
ou fundações públicas que, por iniciativa da administração direta, recebem status de agência, por estar sempre ineficientes, celebram contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Ao celebrar esse contrato de gestão, as autarquias comuns ganham o status de agência executiva, adquirindo vantagem específica, concessão de mais independentes e mais orçamento, mas em troca se compromete a cumprir o que é um plano de reestruturação, definindo o próprio contrato de gestão para se tornar o que mais eficiente e capaz no que desenvolve, reduzir os custos e aperfeiçoar também o serviço. Extinto o contrato de gestão, volta à autarquia comum. Entretanto, as fundações públicas são formadas por destinação de um patrimônio público, a criação de uma nova pessoa jurídica. Então se está diante de fundações que dependem de lei específica para ter finalidade pública e integram, claro, a administração indireta. Sobre o regime de direito público, terá natureza jurídica de autarquia e recebe o nome de autarquia fundacional. A doutrina entende que as definições de fundações podem ser instituídas sobre o regime de direito público ou privado, conforme seja definido em lei específica. Sendo assim, é entidade pública instituidora que vai definir, mediante lei, a natureza jurídica aplicada, claro, à entidade. As fundações públicas de direito privado são fundações governamentais e não se confunde com as fundações privadas, haja visto serem formadas pela destinação de patrimônio público indicada para sua formação. As fundações públicas de direito público é entidade autárquica que submete ao regime integralmente público, valendo-se de todas as prerrogativas estatais e, consequentemente, se submete a todas as restrições decorrentes da indisponibilidade do interesse. A doutrina também denomina de autarquia fundacional, haja visto possuírem o que é o mesmo regime aplicáveis a essas pessoas jurídicas. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Talvez este não seja um dos seus problemas, mas a sua mantença aí online, nos acompanhando diariamente e periodicamente os nossos vídeos, temos aí feito menção aos seus direitos. Talvez não seja o seu caso aí, o seu casinho, o seu casal 20, mas serve de base linear, mesmo que as explicações aqui são, eu diria, muitas vezes algumas palavras são rudimentares, mas ela tem uma base, ela norteia o nosso direito brasileiro diante das nossas legislações vigentes em nosso país. Recebe aí meu grande abraço, meu forte elogio e conto com sua presença. Bem-vindos à minha casa.